Imagina você mergulhando fundo demais, sem luz, e a mão fecha em volta de um bloco verde corroído que parece só ferro velho. Foi isso que aconteceu com um mergulhador grego de esponjas em 1901. Ele jogou aquilo no barco junto com o resto do lixo do naufrágio. 70 anos depois, cientistas descobririam que aquele lixo era o objeto mais avançado já encontrado do mundo antigo. E aqui está o problema que ninguém te conta: a ciência quase nunca admite quando erra desse jeito, por décadas seguidas. Se você achasse que jogou fora a peça mais importante da história, você ia querer saber, né? O físico Derek de Sola Price ficou obcecado por esse bloco por mais de 20 anos. Em 1971, ele finalmente bombardeou a peça com raios-x industriais. O que apareceu lá dentro foram 30 engrenagens de bronze, entrelaçadas com uma precisão de relojoeiro suíço. E a datação apontava para mais de 2100 anos atrás, mais antigo que o nascimento de Cristo por mais de um século. Você está prestes a entender como isso quase foi jogado no lixo do museu. Antes de qualquer engrenagem aparecer, o que os mergulhadores acharam foi um tesouro deslumbrante. Estátuas de bronze e mármore subiram do fundo do mar perto de Antiquitera, junto com vasos e joias que brilhavam ao sol do deck do navio. Imagina você ali, cercado de ouro e estátuas gregas de 2000 anos, e do lado tem um bloco fedendo a maresia e corrosão. Ninguém ia olhar duas vezes para aquilo. Você entenderia por que ignoraram: tinha coisa mais bonita do lado. O problema é que a peça mais valiosa do naufrágio inteiro era exatamente aquela que todo mundo deixou passar. O bloco corroído, cheio de rodas dentadas visíveis, acabou catalogado como simples curiosidade. Foi direto para uma gaveta do Museu Nacional de Atenas, sem nenhum estudo sério. Como algo assim passa despercebido por tanto tempo? Décadas se passaram e o bloco continuou sendo tratado como sucata curiosa. E não foi só ele. Em 1938, a chamada bateria de Bagdá teve o mesmo destino de desprezo acadêmico. Em 1936, o disco de Sabu, achado numa tumba egípcia de 5.000 anos, também foi catalogado como objeto sem função conhecida e esquecido em arquivo. Você percebe o padrão? Não há um caso isolado de descuido. É um hábito da ciência. Quando um objeto não encaixa no que já sabemos, a resposta mais fácil é engavetar, não investigar. Pesquisadores céticos calculam que menos de 1% dos chamados objetos fora do lugar resistem a uma investigação forense rigorosa. De cada 100 achados misteriosos anunciados por aí, só um sobra depois de análise séria. E é exatamente por isso que dá tanta raiva pensar nisso: ninguém investigou esse bloco a fundo. E se justamente esse fosse a exceção real? O bloco de bronze ficou esquecido numa gaveta empoeirada do museu, ano após ano. A superfície corroída foi escurecendo ainda mais com o tempo. Ninguém abriu aquela caixa de novo, ninguém fez uma pergunta sequer. O objeto mais avançado do mundo antigo continuou dormindo, ignorado, esperando alguém curioso bastante. Foi só quando o físico e historiador Derek de Sola Price ouviu falar do achado esquecido que as coisas mudaram. Diferente de todo mundo antes dele, ele não conseguiu simplesmente deixar para lá. Você já teve aquela sensação de que uma coisa pequena esconde algo enorme, e ninguém mais parece notar? Foi exatamente isso que tomou conta de Price quando pegou o bloco pela primeira vez num porão do museu, com uma lupa na mão e décadas de carreira pela frente. A olho nu, através da corrosão, Price conseguiu ver dezenas de rodas dentadas entrelaçadas. Uma complexidade mecânica que, segundo tudo o que se sabia até então, só existiria 1000 anos depois daquela época. Espanto controlado, mas ainda cheio de dúvida, porque uma coisa é ver, outra é provar. Os colegas de Price riram na cara dele. Relógios de precisão não existiam há 2000 anos, ponto final, diziam. Ele foi isolado academicamente só por insistir no assunto. E aqui está o que me irrita de verdade nessa história: chamar de rigor científico que é, na prática, arrogância disfarçada. Você já viu isso acontecer, alguém descartado só porque a ideia dele era grande demais para caber no que os outros achavam possível? Price passou mais de 20 anos revisitando episódios parecidos na história. Um deles foi o mapa de Peri Reis, de 1513, com uma precisão que intriga até hoje. Ele ainda não tinha a prova final.
Mas tinha algo mais raro, a obstinação de não largar o osso. Em 1971, Price finalmente convenceu o museu a liberar uma tecnologia nova para a época, um equipamento industrial de raios-x, capaz de enxergar dentro do metal sem destruir a peça. Depois de 2 décadas de risada e isolamento, a resposta para tudo estava a um clique de distância. O dedo aperta o botão. A sala mergulha na penumbra, só a luz vermelha piscando no painel do equipamento. Você ouve o zumbido baixo da máquina esquentando, segundo a segundo. Ninguém fala. Ninguém respira direito. Dentro daquele bloco verde, corroído por 2000 anos de sal, alguma coisa vai aparecer, ou vai continuar sendo sucata para sempre. As primeiras chapas saem do banho revelador e ninguém entende o que está vendo. Onde devia ter uma massa de bronze compacto, aparece uma engrenagem. Depois outra. Depois mais uma, encaixada perfeitamente atrás da primeira, dente contra dente, como um relógio suíço escondido dentro de uma pedra. No total, dá para contar pelo menos 30 engrenagens de precisão, entrelaçadas num sistema que ninguém no mundo antigo deveria saber construir. Você consegue imaginar o silêncio daquela sala? Não é surpresa. É o chão da certeza científica rachando debaixo dos pés de todo mundo ali. 2 décadas de piada viram, num segundo, a maior descoberta da arqueologia do século. Price refaz as contas de novo, para ter certeza de que não é erro seu. O mecanismo foi construído por volta de 100 a.C., na Grécia Antiga. Isso significa mais de 100 anos antes da era cristã começar. E não é um enfeite, as engrenagens calculam eclipses, prevêem posições de planetas, marcam o calendário dos Jogos Olímpicos. Você está vendo um computador astronômico de 2100 anos de idade, girando na palma da mão de um pescador grego de esponjas. Não existia nada parecido em lugar nenhum do mundo antigo. E, ainda assim, ali estava. Essa é a resposta que o mundo científico teve que engolir. Quando um objeto é bom demais, avançado demais, impossível demais para a época que ele veio, a saída não é jogar fora a evidência. É jogar fora a certeza confortável que ela contradiz. Você pode até se sentir pequeno diante disso. Deveria. É exatamente esse desconforto que empurra o conhecimento para frente. Nem todo objeto misterioso resiste a esse tipo de escrutínio, e é importante você saber disso. Aquele vaso de cerâmica com um cilindro de cobre dentro, conhecido como bateria de Bagdá, virou lenda de eletricidade antiga. Só que quando o engenheiro Willard Gray recriou o experimento com vinagre, a voltagem gerada foi de meio a 2 volts. Isso é energia de pilha A fraca, mal dá para acender uma lâmpada de lanterna. A maioria dos mistérios do passado tem explicação banal assim. É exatamente isso que torna a Antiquitera diferente de verdade. Ele resistiu a décadas de teste, e continua impossível. Em 1974, Price publica o estudo definitivo, com fotos de raios-x que não deixam mais espaço para dúvida. Ele tinha razão o tempo todo. Mas a vindicação chega tarde. Você não recupera 20 anos de ridicularização com um artigo científico. Na foto daquele ano, o físico segura a publicação com as mãos cansadas, os cabelos já grisalhos, o olhar de quem venceu, mas venceu sozinho. A pergunta que fica é inevitável: se essa tecnologia existia há 2100 anos, por que ela some da história por 1400 anos? Estudos mostram que uma sofisticação de engrenagens parecida só reaparece na Europa muito depois, já na Idade Média. É como se seu bisavô tivesse guardado um smartphone numa gaveta, e ninguém mais tivesse um até o ano 2000. Você entende o tamanho disso? Não é só um objeto raro. É uma civilização inteira que sabia fazer algo, e depois, coletivamente, esqueceu como. Esse vazio dura mais tempo do que toda a história registrada de várias civilizações inteiras, somadas. Mais tempo que o Império Romano existiu. Mais tempo que a maioria dos países no mapa hoje. Um buraco negro de conhecimento perdido, escondido bem debaixo do nosso nariz o tempo todo. A explicação mais aceita entre historiadores não fala de falta de talento nenhum. Fala de bibliotecas incendiadas, cidades inteiras destruídas em guerra, impérios que colapsaram levando junto oficinas, mestres e aprendizes.
Conhecimento não é uma coisa que só nasce e se acumula para sempre. Ele também morre. Morre com a cidade que queima, com o mestre que não teve tempo de ensinar o aprendiz, com o pergaminho que virou cinza antes de ser copiado. A gente perde conhecimento o tempo inteiro, hoje, agora, e quase nunca percebe. Se algo tão avançado quase se perdeu para sempre dentro de uma gaveta de museu, imagina quantas outras invenções geniais desapareceram sem deixar vestígio nenhum. Sem sequer um bloco corroído para contar a história. Sem mergulhador nenhum para puxar do fundo do mar. O oceano da história é enorme, e a gente só viu uma fração minúscula do que afundou nele. Essa é a tese inteira desse vídeo, e ela é para você. O verdadeiro mistério nunca foi a genialidade daqueles gregos antigos. Genialidade sempre existiu, em toda a época, em todo lugar. O verdadeiro mistério é a nossa arrogância. A arrogância de assumir que já sabemos os limites do que os humanos do passado foram capazes de fazer. Cada geração acha que é a mais avançada de todas. E cada geração, cedo ou tarde, encontra um bloco de bronze corroído que prova o contrário. Talvez a pergunta certa nunca tenha sido sobre eles. Talvez seja sobre a gente. O mesmo padrão se repete em outros achados ao longo da história. Em 1513, o almirante otomano Piri Reis desenha um mapa-mundi com uma precisão de costa que intriga estudiosos até hoje. Ele mesmo admite ter usado mapas mais antigos, incluindo, segundo ele, um mapa perdido de Cristóvão Colombo, que nunca mais foi encontrado por ninguém. Onde esse mapa original foi parar? Ninguém sabe. Virou pó, virou fogueira, virou nada. Você reparou como essa história se repete? Conhecimento genial, guardado em um único lugar, some para sempre assim que aquele lugar desaparece. O mecanismo corroído que abriu essa história hoje descansa restaurado, sob luz suave, no Museu Arqueológico Nacional de Atenas. E a resposta para a pergunta que fica desde o início finalmente aparece inteira, para você. Quando um objeto do passado é impossível demais, você não joga fora a evidência, você joga fora a certeza confortável. Aquele objeto nunca foi o verdadeiro enigma. O enigma real é a arrogância de imaginar que já conhecíamos até onde os humanos antigos podiam chegar. Essa arrogância custou 20 anos de ridicularização para um homem só. Derek de Sola Price morre em 1983 sem saber o que ainda estava por vir. Décadas depois, tomografias em 3 dimensões revelam ainda mais detalhes escondidos dentro do mecanismo, confirmando ponto por ponto tudo o que ele defendeu sozinho por 20 anos. Você imagina a ironia? O homem que foi chamado de louco por tanto tempo tinha razão em cada detalhe, e a ciência só teve certeza plena depois que ele já não estava mais lá para ver. Isso não é só uma vitória científica. É uma dívida histórica, paga tarde demais, mas paga. Hoje o mecanismo de Antikythera é estudado com tecnologia que Price nem sonhava existir. E, curiosamente, ele virou menos um mistério e mais um símbolo. Símbolo de humildade científica. Prova viva de que o passado ainda tem muito mais para te ensinar do que a gente costuma admitir. A câmera se aproxima uma última vez daquelas engrenagens de bronze corroído. Não é mais lixo de naufrágio. É um espelho. Um espelho de tudo que a humanidade já esqueceu sobre si mesma, guardado no fundo do mar por 2000 anos, esperando alguém disposto a duvidar da própria certeza. Talvez seja isso que você devia levar dessa história. Na próxima vez que você olhar para algo antigo demais para fazer sentido, pergunte o que mais a gente já perdeu sem saber. É essa pergunta que a gente vai continuar respondendo por aqui.